Essa semana, o Brasil ultrapassou a marca de 5 milhões de casos de dengue em 2024. Já são mais de 3 mil mortes pela doença apenas nesse ano. E para falar sobre os cuidados que a população deve tomar diante do avanço da dengue, a gente recebe o Dr. Renato Kfouri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Kfouri, muito obrigado pela presença aqui nesse domingo da informação da CNN Brasil. O aumento desses casos preocupa. Como o governo brasileiro pode atuar nesse momento, claro, além da imunização? Que medidas podem ser tomadas para evitar que os casos de dengue aumentem? Boa tarde a todos que nos acompanham da CNN. Sem dúvida, nós estamos vivendo aí o pior ano da dengue no país e provavelmente, talvez, o menos pior daqui para frente. A tendência da expansão do mosquito aqui em toda a América, e o Brasil tem sido o protagonista aqui na América, infelizmente é um progresso crescente da doença. Em áreas que a gente não tinha dengue, a gente começa a ter. Isso não é uma questão só da América, você vê na Europa registrando casos de dengue, e infelizmente isso tem preocupado sobremaneira todo o planeta, e o Brasil não é diferente. Nossas estratégias de controle do mosquito têm sido insuficientes. Infelizmente, a gente vê a proliferação em áreas, como eu falei, nunca vista antes de infestação por mosquito. E nós precisamos hoje ter duas estratégias, dois pilares importantes, que eu entendo que são igualmente importantes. Um deles é combater no médio e no longo prazo, com orientações, com outras estratégias de controle do mosquito. E, claro, tratar adequadamente essa enormidade de casos. Yuri, a gente tem 5 milhões de casos, é claro que muitos desses vão complicar e certamente nós vamos precisar de diagnóstico, de hospitais, de hidratação, de tratamento adequado, para que a gente não tenha, na mesma proporção que a gente tem de aumento de casos, o mesmo número de aumento de formas graves e mortes. Infelizmente, ainda há uma carência muito grande de capacitação das equipes, de fornecimento de diagnóstico. Nós precisamos investir como prioridade. A temporada desse ano está se encerrando. A tendência agora no segundo semestre é diminuir, mas temos que nos preparar melhor para 2025. Doutor Renato, o senhor mesmo disse, a temporada está no fim, mas ainda há casos de dengue. O senhor tem percebido que o mosquito está mais resistente a uma temperatura mais baixa? São vários os fatores, né? As mudanças climáticas, em especial, é o que tem feito essa proliferação. É inimaginável nós acharmos mosquitos circulando na Argentina, no Uruguai, na Europa. Era uma doença tropical, de regiões tropicais, de climas tropicais, onde o mosquito se adaptava muito bem. Essa adaptação do mosquito em regiões ou em climas não tropicais, como a gente via no passado, é que tem feito a expansão da dengue, associado ao desmatamento, ao aquecimento global, às viagens e o encurtamento. Tudo isso, somado, tem feito a expansão da doença no mundo todo. Vacinas são fundamentais, que a gente desenvolve em maior quantidade para mais pessoas. Estratégias de controle do mosquito, como modificação genética, impedindo que esses mosquitos se infectem pelo vírus da dengue. Então, tem várias outras estratégias que nós precisamos de investimento. E temos caminho para isso, nós precisamos de apoio, tanto na tecnologia, na ciência, como também na produção dessas vacinas e na produção desses outros insumos que são tão necessários daqui para frente. O senhor acredita que é possível imunizar a população, pelo menos em sua grande maioria, até a próxima temporada do mosquito, no próximo verão? Infelizmente, não. Nós compramos esse ano um pouco mais de 6 milhões de doses, o ano que vem serão 8 milhões, 9 milhões de doses, 15 milhões de doses, pense bem, são 2 para cada indivíduo. Nós vamos vacinar 7 milhões de brasileiros, o que para uma população de 200 milhões, a gente não chega a pouco mais de 5% da população. Claro que contamos com novas vacinas, a vacina do Instituto Butantan está em fase final de desenvolvimento, e nós precisamos até lá, até ter vacina para todos, continuar orientando a população no que é mais importante, diminuir criadouro, evitar que esses mosquitos nos piquem, ou seja, com repelentes, com telas, com outras estratégias de barreira. E, claro, imunizar aqueles que já forem eleitos aí como público-alvo à medida que as doses forem chegando. Se nós não tivermos uma ação constante daqui para frente,
nós vamos continuar assistindo esse crescimento que, infelizmente, tem sido marca aí deste ano de 2024, e a tendência é que a gente tenha um aumento progressivo, com algumas oscilações, mas a tendência nos últimos anos tem sido de acúmulo de casos cada vez maiores, de expansão. Isso que chama mais atenção, porque o mosquito da dengue, quando ele invade uma área, a doença se espalha, ela encontra nessa população todos suscetíveis, ninguém teve a doença, então se expande com mais facilidade. E a manutenção dessa circulação da dengue nessas regiões onde as pessoas já são infectadas pela primeira vez, torna a chance de uma segunda infecção maior. E, portanto, o principal fator de risco para desenvolver dengue grave é ser a segunda infecção. Então, a perpetuação da infestação por mosquito numa região, num primeiro momento, causa muita doença, muitas primo-infecções, infecções pela primeira vez, e a sustentação dessa circulação do vírus, associada a uma entrada de um vírus diferente, o dengue 2, dengue 3, dengue 4, é que cria esse cenário de maior risco, com maior gravidade para todos. Então, é preocupante, sem dúvida, este ano que você disse bem, 5 milhões de casos, é mais do que... Nós vamos triplicar o número de casos do ano passado, já estamos à beira disso, e infelizmente também o número de mortes vai paralelo a isso, tem crescido, e nós precisamos capacitar e prestar uma assistência melhor a todos aqueles que estão adoecendo, porque a dengue, se tratada adequadamente, é uma doença hoje que podemos evitar os seus desfechos mais graves, especialmente a morte. Doutor, eu gostaria de aproveitar a experiência do senhor como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações para falar um pouco do cenário do Rio Grande do Sul. A gente tem visto muitos casos de leptospirose, mais de 800 casos, 4 mortes, doenças respiratórias também nos abrigos, porque as pessoas estão aglomeradas em locais com a temperatura mais baixa, então a possibilidade de gripe se alastrarem é muito maior. Que cuidados as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, claro, na medida do possível, podem tomar neste momento para que não sejam contaminadas pela leptospirose? Você tem toda a razão. O estado do Rio Grande do Sul vive, já não bastasse toda a dramaticidade dos casos, um risco de outras doenças, diversas outras. Você citou algumas, essas de transmissão respiratória para quem está em abrigos, em aglomerações, como a gripe, como a Covid, como as pneumonias. Além disso, as doenças de contato, como é o tétano, como é a leptospirose, que mistura na água da enchente a bactéria causadora da leptospirose que vive na urina dos ratos, além do tétano, além da hepatite A, além das diarreias, da febre tifoide, da raiva, mordedura por animais, acidentes por animais peçonhentos, aranhas, cobras, surtos de piolho, de sarna. Olha, nós temos aí grandes preocupações e nós podemos sim ter medidas, né? O Estado vem tomando algumas medidas que também precisam ser intensificadas. Vacinação contra hepatite, contra tétano, contra raiva, contra febre tifoide, contra coqueluche, contra gripe, contra Covid, pneumonia, precisam ser disponibilizadas a todos aqueles que estão no abrigo e todas as forças de salvamento, de segurança que estão atuando, porque também estão se expondo ao mesmo risco, né? Ter tratamentos adequados à disposição, porque os hospitais também estão prejudicados, não há mais assistência adequada. Além do que, é claro, para as doenças que normalmente acontecem na população. As pessoas continuam tendo seus problemas de saúde, suas fraturas, seus infartos, que precisam muitas vezes de assistência médica e não vão encontrar ou vão encontrar com acesso muito limitado, com grande dificuldade. É hora de unir todos os esforços para que seja restabelecida a ordem, seja restabelecida a reconstrução do Estado e das cidades mais afetadas, mas principalmente preservando a vida e dando qualidade de vida para essas pessoas. Equipamentos de segurança, vacinas, soros, tudo o que nós precisamos aí para tratar adequadamente, não só a leptospirose, mas todas essas outras doenças, é fundamental para a gente minimizar os riscos e os danos causados por tanto sofrimento. Estamos em tempos estranhos em que temos de reafirmar o óbvio, então é importante sempre dizer: a dengue mata e a vacina salva vidas. Nós conversamos com o doutor Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigado pelas informações, doutor.